Achou estranho eu estar aqui? Então se prepara porque vai começar o primeiro round da Batalha dos Traders. Eu sou Caroline Rosa e quero te convidar para o primeiro campeonato de Day Trade da Genial e você não está sozinho nessa. Eu sou o Rafael, da Falcon Trader, e sou o seu treinador oficial nessa batalha. Inscreva-se agora, sem pagar nada. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. O Tribunal de Contas da União retoma no dia 18 de maio a discussão sobre a privatização da Eletrobras. Enquanto isso, o governo segue na maior ansiedade para ver se os prazos serão cumpridos e se a privatização sai realmente este ano. Para falar desse assunto, nós convidamos aqui o Adriano Pires, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Tudo bem, Adriano? Tudo bem, Denise. Prazer falar com você. Prazer é todo nosso. Participa da conversa, claro, José Márcio Camargo, nosso economista-chefe. Tudo bem, Zé? Tudo bem, Denise? Boa tarde, Adriano. Muito obrigado por ter aceito nosso convite para conversar um pouquinho sobre essa coisa da Eletrobras e outras coisas importantes aí que estão acontecendo na sociedade, na economia e na sociedade brasileira, né? Então, uma conversa legal. Maravilha. Se você de casa está reconhecendo o Adriano como o quase presidente da Petrobras, sim, é ele mesmo. Ele foi indicado para ser presidente da Petrobras, acabou não aceitando. A gente pode falar sobre esse assunto também mais para frente, não tem problema, né? Ele está acostumado, todo mundo pergunta para ele, mas a gente quer começar essa conversa, Adriano, com a questão da Eletrobras. E eu queria pedir para você primeiro dar os passos para a gente. Por que estava acontecendo? O governo enviou o projeto foi aprovado e depois o Tribunal de Contas da União começou a analisar o processo de privatização e o Vital do Rego, que é um dos ministros do TCU, pediu vista do processo. Ele queria 60 dias, deram 20 dias para ele, seria dia 11 de maio, acabou sendo dia 18 de maio, retoma as negociações, a análise, perdão, de todo o processo. Daí para frente, o que acontece a partir do dia 18? Vão ter outros votos, o que eles podem? Eles podem adiar, eles podem cancelar, eles podem alterar o processo. Queria que você explicasse para a gente o que acontece daqui para frente com a privatização da Eletrobras. Olha, Denise, eu acho que realmente o Tribunal de Contas está sendo uma grande barreira, né, para que aconteça a privatização da Eletrobras, né? Desde fevereiro, desde o ano passado, ele já começou a colocar problemas e o último que você bem disse foi o ministro Vital do Rego pediu 60 dias de vista, né, do processo, depois conseguiu passar para 20, né? E aí, dia 18 de maio, pode haver outros questionamentos. Pode também, em 18 de maio, também que se criar outras questões aí, outras barreiras para que o processo continue. O governo acredita que não. Acho que os 18 de maio o TCU libera, né, o processo e aí você começa numa outra fase. Quer dizer, o que a gente escuta por parte do governo é que lá para a segunda quinzena de julho, ou início de agosto, você poderia ter condições de fechar esse processo de privatização, que também tem muitas etapas, tem que fazer o roadshow, também o resultado desse primeiro trimestre do ano vai acontecer também, vai ter que ser colocado na privatização. Então, realmente, tá longe de a gente ficar tranquilo de que haverá privatização da Eletrobras. Eu acho que isso ainda é um ponto de interrogação e esse julgamento aí, esse dia 18 de maio no TCU vai ser fundamental, porque ali sim, se o TCU pedir mais dias ainda, se tiver algum obstáculo, a gente pode ter quer dizer, a notícia é ruim, para mim é ruim, eu acho que a gente deveria acabar privatizando a Eletrobras, né? Já está demorando até demais, né? Eu acho que com a própria posição do TCU, infelizmente, tem sido uma posição muito política, né? A gente tem que lembrar que a gente está no ano de eleição e os ministros lá do Tribunal de Contas, eu acho que estão politizando muito esse processo lá na tramitação do TCU. Agora, Adriano, quer dizer, tem gente aí no mercado que fala que, pô, mas para privatizar, para fazer o processo de privatização em julho, agosto, é muito perto das eleições, isso é complicado. Você acha que isso tem alguma complicação? Na verdade, já existe um caso anterior, um precedente, né? O presidente Fernando Henrique privatizou a Telebrás exatamente nessa mesma época, 3, 4 meses antes das eleições, ou seja, já existe um precedente, não é a primeira vez que isso acontece. Mas você acha que isso pode afetar de alguma forma a privatização? Olha, Zé, eu espero que não, né? Eu estou otimista igual o governo, tenho conversado até com o presidente da Eletrobras, o Rodrigo Limpe, né? Eu acho que realmente é factível
caso o TCU não crie mais problemas dia 18 de maio, a gente fechar esse processo aí em segunda quinzena de julho, início de agosto, né? Tem que fazer o roadshow também. Então, eu, particularmente, estou otimista. Eu acho que a gente vai conseguir até agosto. Óbvio que o calendário eleitoral atrapalha, né? As declarações também do candidato que está na frente nas pesquisas, dizendo que vai reestatizar a empresa, caso o processo seja cumprido. Tudo isso é ruim, né? E volto a dizer, é tão ruim que, se você não tivesse, talvez, no ano eleitoral, a coisa teria sido muito mais rápida, porque o TCU está realmente no calendário eleitoral do lado dos ministros, esse atraso, né, em decidir os números lá e as questões que eles têm dúvidas sobre a privatização da Eletrobras. Eu te diria que, na minha opinião, acho que dá tempo. Agora, mas, Adriano, essa coisa... Desculpa, Zé, mas só para entender, seria possível essa reestatização mesmo que o candidato Lula fala? É simples assim? Era a mesma pergunta que eu tinha. Exatamente a mesma pergunta que eu ia fazer, exatamente. Em que condições que o ex-presidente Lula, se eleito, poderá fazer a reestatização? Quer dizer, como é que isso funciona? Olha, eu acho que não funciona, entendeu? Eu acho que isso é discurso de campanha eleitoral. O custo de você reestatizar uma empresa como a Eletrobras é um custo político talvez muito elevado, né? A privatização da Eletrobras vai ser através de venda de ações, né? Então, você vai criar um modelo da corporação, né? Um modelo usado muito hoje no mundo, até por grandes empresas do setor elétrico, como a Enel italiana, como a EDP, como a Engie francesa, né? Então, esse processo de criar a corporação, você vai vender lá o controle acionário, né? Cada comprador não pode ter mais de 10% da empresa, você vai ter uma golden share aí na mão do governo, né? E o governo, depois, mais tarde, pode vender o restante de ações que ele vai deter ainda, que seria um valor inferior a 50%. Esse modelo já foi usado recentemente no Brasil, né? Vocês devem lembrar da privatização da BR Distribuidora, que agora é Vibra, né? Foi um processo semelhante, né? Onde a Petrobras vendeu o controle e, posteriormente, ela vendeu o resto das ações. Então, é um modelo idêntico que se fala para a Eletrobras. No caso da reestatização, seria ele tentar comprar as ações de volta, né? Então, ele pode criar problema com a Golden Share, pode criar desestímulo a quem comprou esses 10% ou menos de 10% das ações da Eletrobras e tentar comprar isso de volta, e aí você voltaria a ter o controle da União com isso. Agora, eu acho que, na minha opinião, né, eu acho que isso aí não vai acontecer, entendeu? Eu acho que, não volto a dizer, o custo político de um início de governo, você tomar uma atitude dessa, as repercussões, não só no Brasil, como no exterior, né? Uma atitude dessa, você vai afastar investimento do Brasil, você vai criar uma série de repercussões ruins, tanto a nível de mercado nacional como internacional. Agora, Adriano, quer dizer, o governo poderia readquirir mais de 10% das ações, porque... quer dizer, ele teria que mudar o estatuto? Como é que funciona isso? Exatamente. Existe todo nesse processo de privatização, existe todo um estatuto que está sendo mudado, né, para o governo ter menos dos 50%, o governo poder fazer essa venda de ações aí da Eletrobras, né? Se você não conseguir vender no primeiro momento, você vai ter uma secundária, inclusive, né? Está se prevendo isso. Agora, você sabe como é que é, mas o governo vai continuar tendo lá os 40,5%, vai ter golden share. Aí você sabe que esse negócio de rasgar estatuto social, isso aí não custa nada, né? A gente está habituado que em outras ocasiões acontecer esse tipo de coisa. Talvez se você tivesse um processo de privatização onde o governo se afastasse inteiramente logo nessa primeira rodada, aí ficaria muito mais difícil qualquer reestatização. Mas eu acho que o que o candidato aí está falando é que, com esse processo, a Eletrobras vai ter uma grande quantidade de ações e ela vai ter a golden share, então ele está vendendo a ideia de que, com isso, ele poderia reestatizar. Eu acho que não é tão simples assim, volto a dizer, vai ter um custo muito elevado, e no final do dia eu não acredito que, mesmo que ele venha a ganhar as eleições, ele faça esse tipo de atitude em relação à Eletrobras. Mas você acha que o custo é um custo político ou tem um custo econômico importante? Eu acho que tem os dois, né? Tem um custo político e custo econômico. Você imagina a insegurança, a instabilidade regulatória que você cria e a insegurança jurídica. É uma coisa gigante, né? Você tomar uma atitude dessa, né? E a gente hoje, eu acho que nesses processos, inclusive, que o Brasil tem feito de privatização,
os grandes obstáculos para que a gente tenha mais concorrência, para que a gente tenha mais interessados. A gente está vendo, por exemplo, a Petrobras tentando vender refinaria. Qual o grande obstáculo para você atrair investidor? É a tal da estabilidade regulatória e segurança jurídica. No caso da refinaria, sempre aquele fantasma, não, o governo pode voltar a controlar preço, né, de combustível, isso afasta o investidor. E no caso da Eletrobras, se isso acontecer, vai criar uma situação muito ruim, né, tanto em termos de custo econômico, né, porque você privatizar a Eletrobras hoje é você ter uma empresa que vai ter capacidade de aumentar investimento, uma empresa que vai se tornar A Eletrobras hoje é a maior empresa da América Latina a nível inclusive, de geração de energia limpa, né, energia renovável, em função da grande quantidade de geração de hidrelétrica que ela tem. E ela, nos últimos anos, ela não tem investido quase nada, né, porque o que tem sido feito na Eletrobras é um saneamento da empresa, né? Até bem pouco tempo atrás, a Eletrobras, perdão, é uma empresa que dava prejuízo. No governo Temer, você teve ali um corte grande de custo, e você deve lembrar que no governo Temer, você privatizou aquelas distribuidoras que sangravam muito a Eletrobras, né? Eu estou falando do Amazonas, do Acre, de Rondônia, de Piauí, de Alagoas. Então, com aquela venda que o pessoal estava querendo vender já desde o governo Fernando Henrique, você, de certa maneira, saneou a Eletrobras. Então, a Eletrobras hoje é uma empresa, inclusive, que está dando resultado positivo. Agora, o problema é que ela não investe o que ela poderia investir, porque ela tem uma série de amarrações pelo fato de ela ser uma empresa estatal. Então, eu acho que a Eletrobras, José, ela pode ter uma trajetória, depois de privatizada, muito semelhante à Vale. Você lembra bem da privatização do Vale, né? Então, eu acho que a Eletrobras está indo no mesmo caminho. Eu acho que ela vai ser uma empresa muito poderosa, com muita capacidade de investimento e com muita lucratividade para o acionista, porque eu acho que a mesma coisa aconteceu com a Vale. Quando a Vale foi privatizada, a Vale teve um crescimento até hoje, né? As ações da Vale são umas das ações aí que mais valorizadas nos últimos anos. Então, me parece que esse processo da Eletrobras vai ser uma coisa semelhante ao que aconteceu no modelo da Vale lá atrás, no governo Fernando Henrique, né? Acho que o governo Itamar, né? O governo Itamar, perdão, exatamente, o governo Itamar, desculpa. Mas realmente é uma comparação interessante, porque a Vale é o maior sucesso de privatização que eu conheço, tá certo? É realmente super importante, quer dizer, e na época foi extremamente difícil de privatizar, né? Porque a resistência era, assim, o grande símbolo do nacionalismo brasileiro, né? Quer dizer, e que realmente, uma vez privatizado, foi um pulo. Um pulo, inclusive, na qualidade da empresa, né? Esse é o ponto importante. Eu acho que a Eletrobras caminha um pouco nessa direção. Acho que é super importante isso aí. Se você olhar o tamanho da Eletrobras no setor elétrico, você vai ver que a Eletrobras é uma empresa que tem tamanho, não é igual a Vale, mas a nível do setor elétrico, ela é uma empresa gigante na América Latina. Ela vai ser, tranquilamente, depois de privatizada, em poucos anos, uma das maiores corporações de energia do mundo. Acho que ela vai ser semelhante a uma Engie francesa, a uma Enel italiana, né? Essas grandes corporações do setor elétrico. Por isso que eu sempre falo dessa semelhança dela com a Vale, né? Agora, a privatização no Brasil sempre é uma grande barreira, né? Porque mesmo as pessoas que aparentemente são favoráveis começam a botar defeito, né? Porque a gente tem muita gente aí, amiga da gente, né, Zé, que o cara quer que o modelo seja o dele. Se não é o dele, não presta. Então, aí a gente começa a ter inimigo dentro de casa, né? Para andar com esses processos complicados. Mas, enfim, eu acho que vai ser sucesso e, volto a dizer, a Eletrobras tranquilamente pode ser uma nova Vale daqui a alguns anos, né? Aí, para terminar, só falta a gente privatizar a Petrobras, né? É isso que eu ia falar. A herança do Getúlio Vargas só vai faltar a Petrobras. Pois é. Aí depois de privatizar a Petrobras, aí eu vou mudar de profissão, cara. Eu vou me aposentar, porque eu já fiz tudo que tinha de fazer. Não, mas aí que vai ser bom, porque a gente fala, depois da era Vargas, como vai ser o Brasil, tá certo? Porque realmente a gente vai estar acabando definitivamente com a chamada Era Vargas, que o presidente Fernando Henrique lá atrás disse que ia acabar com a Era Vargas lá em 90, quando foi eleito pela primeira vez, né? Estamos conseguindo fazer isso depois de mais de 20 anos, que eu acho que é super interessante de qualquer forma. Tá certo? Gente, a privatização da Vale foi em 96, tá, Fernando Henrique? Só um adendo aqui. Foi Fernando Henrique mesmo.
Foi Fernando Henrique mesmo? Eu pensei que tivesse sido o presidente Mas eu acho que Itamar. é isso. Eu acho que esse ciclo realmente é um ciclo que a gente é muito demorado, né? Porque as corporações no Brasil sempre foram muito poderosas, né? Também muito interesse político, né? Essas empresas sempre foram usadas como instrumento de política, né? Para empregar gente conhecida, para fazer política também, para ajudar os candidatos do governo de plantão a se elegerem. Os próprios funcionários também, né? Eles não entendem, por exemplo, um funcionário que é bom, né, nessas empresas, na hora que você privatiza, ele não vai ser mandado embora, ao contrário, ele vai ser promovido, ele vai ganhar salário melhor, mas tem aquela turma do sindicato que está habituada a fazer pouca coisa e gosta da estatal. Então, a gente demora muito, né? Acho que isso é uma pena a gente realmente não ter rompido, como você falou, com a Sarah Vargas há mais tempo. Acho que o país seria outro país, mas estamos indo, né? Acho que se a gente conseguir nesse governo ainda Bolsonaro privatizar a Eletrobras, aí volto a repetir, aí para o próximo ano, no próximo governo, só fica faltando agora a Petrobras. Isso eu acho que é um ponto eu fui super confiar na minha importante. memória, falei 96, mas foi 97, mas foi o Fernando Henrique mesmo, tá? Complementa, Zé, depois eu queria fazer uma pergunta também. Tudo bem. Não, eu ia só fazer um comentário, quer dizer, na verdade, essa questão que o Adriano falou aí, que a gente começou esse processo lá atrás e foi lento, e as pessoas são impacientes, né? As pessoas querem que seja, como o Adriano disse, do jeito que elas querem. Não pode ser diferente, tem que ser do jeito que elas querem, tem que ser feito desse jeito. Se não for desse jeito é porque é ruim, está mal feito, não é possível. Aí você tem que ficar defendendo, escuta, presta atenção, isso é um passo à frente, vai ter outros passos ali na frente. Então, acho que esse é um ponto importante. Pode falar, Denise. A minha pergunta é a seguinte, porque a crítica que o ministro Vital do Rego levantou e também o que o relator no TCU, Haroldo Cedras, também colocou com relação a alguns números, alguns levantamentos que foram feitos para a privatização. E o relator, por exemplo, pediu a revisão do preço mínimo. E o Vital do Rego falou que acha que o governo não considera todo o potencial futuro de geração de energia pelas hidrelétricas. Tem muito questionamento com relação aos números. O que eles podem pedir agora? Revisão desses números? Essa revisão demora muito? Isso pode atrasar, pode inviabilizar que a privatização seja esse ano? Como é que funciona isso na prática, essa revisão, se esse for o voto final do TCU? Olha, Denise, eles podem pedir mais revisão, apresentar mais questionamentos, né? Essa coisa do preço mínimo é muito é difícil o negócio de preço mínimo, né? Eu acho que se você olhar as ações hoje da Eletrobras estão na bolsa, você vai ver que o preço que o governo está colocando não é nada de diferente, é um preço bastante razoável, né? Eu acho que não é por aí, mas sempre tem esse questionamento que quando você não quer privatizar, sempre fala, não, a empresa é estratégica, a empresa tem um valor, daqui a 20 anos ela vai valer não sei quanto. Ninguém sabe daqui a 20 anos como é que vai ser a gestão, como é que vai estar o mundo da energia. Então as pessoas começam a colocar esse tipo de questionamento, que o tribunal pode voltar a colocar o TCU, né? Não está afastado disso, e o governo ele sabe que esse é o grande perigo realmente de bloquear essa privatização esse ano ainda da Eletrobras. Mas número é sempre uma coisa discutível, né? Porque cada um tem o seu número também, né? O que a gente sempre coloca é que é uma oportunidade, né? E um pouco aquela frase, o ótimo é inimigo do bom, né? Eu acho que se você começa a querer uma coisa muito perfeita, né? Não existe isso, né? E o mais complicado que a gente, em tese, conseguiu ultrapassar foi aprovar isso no Congresso Nacional, né? Aprovar na Câmara de Deputados, aprovar no Senado, né? E aí agora deu uma empacada no TCU. Mas, enfim, eu acho que os números são números discutíveis, né? Porque sempre tem um número que eu acho melhor, não, o preço está barato, o preço está caro, tem que mudar, e aí isso aí não adianta. A gente vai ter que discutir e vamos tentar ver se o TCU deixa de ser um pouquinho menos político e deixa o processo caminhar. Essas mudanças teriam que ser feitas por maioria dos votos do tribunal ou um juiz propõe e vai? Como é que funciona isso? É por maioria, por votação? É por votação, mas de qualquer maneira, quer dizer, você vê que quando alguém pede vistas, né, você tem que dar as vistas para o ministro que pediu isso, né? Você vê, o relatório do ministro Haroldo Cedras já está favorável aos números que o governo colocou para privatizar a Eletrobras. Daí o questionamento veio do Vital do Rego, né? Então pode ser que, sei lá, que haja outro questionamento. Enfim, é complicado porque o TCU, né,
Zé, político, né? Ele está ultrapassando o porquê que ele foi criado, né? Ele seria um órgão de assessoramento ao Congresso Nacional, e não um tribunal, né? Quer dizer, então, mas está no Brasil, cada um agora acha que tem a sua verdade, cada um quer decidir em separado, né? Então fica difícil a gente estar vendo isso acontecer lá no TCU em relação à Eletrobras. Certo. Olha, Adriano, uma crítica frequente, agora eu vou ser um pouquinho advogado do diabo aqui, que a gente recebe, que a gente ouve, que a gente vê na imprensa com relação à privatização, é com relação à contratação de termoelétricas onde não tem reservas, não tem gasodutos, não tem linhas de transmissão. Você acha que o TCU pode alterar alguma coisa em relação a isso, e isso teria algum impacto muito grande no processo? Olha só, o projeto, né, o modelo de privatização da Eletrobras, eu diria você que está dividido em duas partes, né? A primeira parte realmente é essa questão de criar um modelo de corporação para privatizar a Eletrobras, com cada um vai ter no máximo 10%, vai ter a Golden Share, como a gente colocou aqui. Aí você tem uma segunda parte, quer dizer, que é a questão aí que muita gente critica, que é a questão de política energética, né? Onde você está falando dessas térmicas que são... A lei diz que vai ter 8 gigawatts de térmica no Brasil, localizadas na região norte, região nordeste, região centro-oeste e sudeste, mas no interior do Brasil, né? Seria para levar gás onde você não tem gás hoje, porque se você olhar quem tem gás hoje no Brasil, gás natural encanado, é só mais ou menos eu digo na praia, né? Quem mora na praia, e principalmente nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, né? Só para título de exemplo, só 2% das residências brasileiras têm gás encanado, né? O resto é botijão de gás, é o famoso botijão de gás. Então, assim, a crítica que tá longe, eu acho assim, eu acho eu particularmente sou favorável a esse projeto dos 8 gigawatts de térmica. Por que eu sou favorável? Porque eu acho que ele traz uma série de benefícios. Traz custo, lógico que traz custo, mas eu acho que o benefício é maior que o custo. Então, vamos falar do benefício. No Brasil hoje, você tem o pré-sal, né, que está reinjetando 70 milhões de metros cúbicos por dia de gás, né? O Brasil consome uns 100 milhões de metros cúbicos de gás. Então, a gente está produzindo muito gás e a gente está importando 50% do gás que a gente consome. Por que a gente está importando 50% do gás que a gente consome? Porque não existe mercado para esse gás do pré-sal, por exemplo. Por quê? Porque o gás do pré-sal é um gás associado a petróleo. Então, quando você tira o petróleo, você tira gás. Então, esse gás, se você não tiver um consumidor com demanda efetiva para esse gás, ele não vai criar demanda por infraestrutura, por gasoduto, porque não vai ter mercado para ele. Quero dizer o seguinte com você. Por exemplo, você tem 2 tipos de térmica, a flexível e a inflexível. A flexível, você usa ela quando você precisa. Então, térmica flexível não é boa para o gás do pré-sal associado a petróleo. Por quê? Se eu consumir esse gás uma vez a cada 3 vezes ao ano, ou 3 meses por ano, o resto dos meses eu vou inviabilizar a produção de petróleo no campo. Então, o cara não vai querer fornecer esse gás. Então, essas térmicas da Eletrobras são térmicas que vão ser usadas 70% do tempo, né? Então, são térmicas inflexíveis. Então, o primeiro benefício é eu conseguir usar esse gás do pré-sal, fazer infraestrutura nova. Outra coisa importante é o seguinte: o setor elétrico brasileiro hoje é refém de clima, né? Porque a gente flerta com racionamento, com apagão há 20 anos, né? Desde o racionamento do governo Fernando Henrique. E o que tem evitado o racionamento aí nos outros anos, o que é? O fato da economia brasileira não crescer e também o fato de você ter térmica. Ano passado, por exemplo, você não teve racionamento porque tinha térmica. Aí a tarifa sobe muito, fica elevada. Então, o papel da térmica da Eletrobras também, o que é? É você trazer mais confiabilidade para a matriz elétrica brasileira. O que eu quero dizer com isso? Ela vai atuar como uma espécie de um reservatório virtual para as hidrelétricas, quer dizer, para você não deixar a hidrelétrica secar tanto, como acontece aí, e também uma bateria virtual para eólica e solar, elas poderem se expandir mais na matriz elétrica brasileira sem problema de segurança de abastecimento. Então, esse é um outro benefício que a térmica está trazendo. Fora que eu acho também desenvolvimento para o interior do Brasil, por exemplo, se levar gás ao centro-oeste, vai ser muito importante até, por exemplo, você criar, e agora está na moda falar, a gente tem indústria de fertilizantes. Sem gás não tem fertilizante. Por que a Rússia é o maior produtor de fertilizante do mundo? Porque tem muito gás.
Então, também falar que vai aumentar a tarifa, eu também discordo um pouco disso. O que acontece no Brasil nos últimos anos é que você, na realidade, o preço da energia no Brasil, a variável que controla ele é a água, né? Se chove, cai o tal do preço o PLD, o preço da energia. Se não chove, sobe. Então, você tem volatilidades que chegam a 600%. Eu não conheço nenhum produto no mundo com tanta volatilidade. Na hora que você coloca a térmica na base do sistema elétrico, gás natural, você coloca 8 gigas ou 10 a 12 gigas, o que vai acontecer? Você vai tirar a volatilidade desse preço. O preço vai ficar mais estável. Então, você vai ter tarifas, quer dizer, mais baratas. O que acontece hoje? Quando eu não boto a térmica na base, quando vai secando o reservatório, aí eu começo a despachar energia fora da ordem do mérito econômico. Então, eu começo a despachar térmica de R$400, térmica de 800, térmicas de R$2.000, que são as térmicas a óleo. Então, quando eu coloco essas térmicas da Eletrobras aí na matriz elétrica, outro benefício é que eu vou parar de despachar com tanta frequência térmica a óleo, que é mais cara e mais poluente. Né? Então, eu só vou despachar térmica a óleo em momentos realmente de muita pressão de falta de energia. Então, acho que por isso que eu defendo isso, esse modelo aí da Eletrobras. E também tem outra coisa na lei da Eletrobras, que é você recuperar as chamadas bacias hidrográficas brasileiras. Né? Então, você vai ter que investir, e a gente viu nesse ano passado também, com a falta de chuva, como você tem problema. Porque hoje a água, né, Denise, ela não é mais um monopólio do setor elétrico. O setor elétrico tem que parar de achar que a água é monopólio dele, como sempre achou. Hoje a água é importante para turismo, para irrigação e principalmente para saneamento. Né? Saneamento. Sem água não tem saneamento. E o saneamento é outro grande desafio que a gente tem no Brasil, né? Outra vergonha nacional. Então, a gente precisa o quê? De diversificar mais a matriz elétrica brasileira. A gente precisa deixar a matriz elétrica brasileira menos refém do clima, né? Porque senão a gente vai ter sempre esse problema. Eu sempre falo que energia renovável, ela é ótima. Cada energia, aliás, tem o seu atributo. Não tem energia ruim. Porque o ruim não tem energia, o ruim é ter energia cara, o ruim é ter racionamento. Agora, a energia renovável, o que ela tem de ruim? É que ela é indisciplinada. Ela só gera quando a natureza permite. Quando a natureza não permite, ela não gera. Por isso que eu acho que um desafio que a gente tem aí para parar de flertar com racionamento, com apagão e com energia cara, é a gente ter uma matriz elétrica brasileira mais diversificada, que traga mais confiabilidade. Acho eu que a lei da Eletrobras, nesse quesito aí, também está cumprindo um papel importante para o futuro aí da matriz elétrica brasileira. Legal. Eu vou mudar um pouquinho de assunto. Você quer continuar, Denise? Não, vamos mudar. Pode ir. Vamos mudar. Adriano, agora eu quero falar um pouquinho sobre a questão do preço de petróleo, preço de gasolina, Eletrobras, Petrobras, esse tipo de coisa, tá certo? Tem uma enorme discussão aí, quer dizer, o tempo todo, se o governo pode ou não pode intervir no preço da Petrobras, né? Quer dizer, e como que o governo pode intervir no preço da Petrobras. Eu já vi vários analistas dizerem que não, que com a nova lei das estatais, o governo não pode intervir diretamente no preço da Petrobras, ele teria que mudar a lei das estatais para fazer essa intervenção. Como é que funciona isso? Olha, Zé, eu acho que está mais do que consagrado que você não pode controlar o preço da Petrobras. A gente tem que entender primeiro que a Petrobras não é uma estatal, é uma empresa de economia mista, né? Então você tem acionista privado. E toda vez que se controlou o preço da Petrobras foi um desastre. O grande desastre foi o governo da ex-presidente Dilma, que deu um rombo lá no caixa da Petrobras de 40 bilhões de dólares e levou a empresa a ter uma dívida de 100 bilhões de dólares, a maior dívida de corporação do mundo. Então, acho que todo mundo concorda que não pode controlar o preço da Petrobras. A Petrobras, ela vende uma commodity, entendeu? Então, ela tem lá que seguir a tendência de mercado internacional. Agora, isso não significa que você não pode ter política pública para evitar que em determinadas situações, como a atual, por exemplo, que o consumidor não seja tão alvejado, né, não seja tão prejudicado com preços muito altos de gasolina, de diesel, de botijão de gás, né? A gente vê que no mundo inteiro os governos estão tomando providências. Estados Unidos usou as reservas de petróleo dele para tentar baixar o preço do combustível. Tem países aí mandando cheque para o cara pagar a conta de gás na Europa, o gás subiu muito na Europa. Tem também tentativas de reduzir imposto.
Então, acho que o Brasil, quer dizer, poderia, na minha opinião, ter uma política mais interessante nesse momento. No momento, volto a dizer, de excepcionalidade. Vamos imaginar o seguinte, se você não tivesse guerra da Ucrânia, aonde estaria o preço desse petróleo? Na minha cabeça, estaria em torno de 90, 95 dólares, que é um preço alto. Por que estaria aí? Porque houve uma retomada de crescimento econômico no mundo e, em função do discurso ambientalista, os investimentos em exploração e produção de petróleo e gás nos últimos anos caíram muito, principalmente das grandes petroleiras, que foram muito pressionadas pelos ambientalistas. Então, quando agora o mundo retoma um crescimento, a oferta de combustível, né, de petróleo e mesmo de gás, não acompanha a demanda e o preço está subindo. Mas vamos lá, então 95 é o preço, sem guerra. Então, a partir de 95 dólares, eu te chamo que você começa a ter o efeito guerra, né, o efeito guerra da Ucrânia, que levou o barril a mais de 100 dólares aí nos últimos, desde que a guerra começou. Então, o que eu defendo é o seguinte, por que não se cria um fundo aí de 6 meses, por exemplo? Tem que ser um fundo que tem data de nascimento e data de morte. E pega um dinheiro, e o que passar de 95 dólares, você não vai deixar que o efeito guerra atinja o bolso do consumidor brasileiro, em função até de que a gente está ainda saindo de uma pandemia, as pessoas desempregadas, queda no nível de renda. E esse modelo aí, de certa maneira, já foi feito uma vez no Brasil. Vocês vão lembrar que no governo Temer teve lá a greve dos caminhoneiros, onde se criou uma espécie de fundo. Aí, naquela ocasião, todo o governo achava que ia gastar 10 bilhões de reais. Gastou 4,5. Por quê? Porque deu sorte que o petróleo começou a cair de preço. Então, se você cria um fundo agora, você pode ter o mesmo fenômeno. Quanto vai gastar? Não sei quanto vai gastar. Mas se a guerra lá da Ucrânia começar a desacelerar, o preço do petróleo começa a cair. O petróleo essa semana agora caiu já por causa do lockdown da China, lockdown em Taiwan. Então, as commodities todas caíram, o petróleo também caiu. Agora, aqui no Brasil tem o problema do câmbio. O câmbio também sempre é um vilão ou não vilão, dependendo de como é que ele está. Meses atrás, quando começou a cair, melhorou essa questão aí da defasagem. Agora voltou a subir outra vez, começa a preocupar. Mas, de qualquer maneira, eu acho que essa que seria uma solução inteligente, na minha opinião, ao invés de você ficar refém de duas variáveis exógenas ao governo, que é o preço do barril e o câmbio. Então, se o câmbio começa a crescer, o barril começa a crescer, a Petrobras fica sempre numa situação de sinuca, não, vai aumentar a gasolina, aí demora a aumentar. A última vez, eu acho que houve um equívoco de ficar 50 dias sem aumentar o preço do combustível. Aí, quando veio lá 25% no diesel, 20% na gasolina, 16% no botijão de gás. Então, assim, eu acho que precisa de ter uma outra concepção. Fora o que eu também discuto, essa política social do botijão de gás. A gente tinha que ter uma política social do botijão de gás mais forte. Esse negócio do auxílio gás que foi aprovado no Congresso e o presidente Bolsonaro sancionou, ainda é muito tímido. Só favorece 4,5 milhões de famílias. A gente tem aí no Bolsa Família quase 20 milhões. A tarifa social de energia elétrica ela é muito mais efetiva nesse aspecto, que ela atende 15, 17 milhões de famílias. Então, o botijão é um negócio fundamental. Eu estava vendo hoje, né, um número impressionante, que parece que no consumo que teve dos derivados aí, o que caiu mais foi o consumo do botijão de gás. Aí já dizem, por quê? As pessoas pararam de comer, pararam de cozinhar? Não é isso, é mais dramático que isso. As pessoas da baixa renda usam lenha, não é lenha de árvore não, pô, é lenha de obra, que tem tinta, que intoxica a pessoa dentro de casa, garrafa PET, é pneu velho. Então, eu acho que tem que arrumar um pouco essa questão do preço dos combustíveis, que eu acho que não é 0,800, entendeu? Não pode ser só mercado, porque a gente aqui no Brasil é um país ainda que tem características que precisam ser levadas em consideração. Denise, maravilha. Eu quero fazer uma pergunta assim. Adriano, e você acha que o novo presidente da Petrobras vai ser pressionado, o José Mauro Ferreira Coelho, vai ser pressionado a mudar a política de preço da Petrobras? Isso estava na mesa, isso era conversado com vocês que eram candidatos à presidência da Petrobras? Qual que era a pressão que o governo estava fazendo?
Olha, comigo não foi conversado isso não. Comigo o presidente, tanto o presidente Bolsonaro como o ministro da Energia, falaram para mim que eu tinha total de liberdade para colocar as minhas ideias lá na Petrobras. Em nenhum momento me falaram, olha, você tem que controlar o preço lá. Até porque eu não podia falar isso para mim, porque eu sempre defendi que não se controla preço em Petrobras. Então o presidente falou para mim que eu tinha total liberdade para continuar com a política atual de preço da Petrobras. E eu falei muitas vezes para ele, na época que eu fui indicado, que eu acho que se quiser mexer no preço do combustível no Brasil, tem que fazer através de política pública. É uma decisão de governo. Você não pode envolver a Petrobras nisso. A Petrobras, volta a dizer, é uma empresa que tem acionista privado. Então, essa coisa do controle de preços, o novo presidente, pela minha experiência, acho que o governo não vai pressionar. Porque o problema do governo é que ele se comunica mal, né, Denise, na minha opinião. O presidente Bolsonaro fica chateado... Em tudo. Então, assim, o presidente Bolsonaro fica chateado caso venha tá cara, o botijão tá caro, o diesel tá caro. Eu também fico chateado, você fica chateado, o Zé fica chateado, o americano tá chateado, o francês tá chateado, o português tá chateado. Ninguém gosta de pagar combustível caro, né? Porque isso aí tem uma série de efeitos negativos de todas as formas, né? Então, o problema todo é que se o presidente Bolsonaro quisesse intervir no preço da Petrobras, ele já tinha intervido. Pô, como o Lula fez, como principalmente a Dilma fez. Então ele fica reclamando, mas lembra, quando o Roberto Castelo Branco saiu, fala, ele saiu porque o governo quer botar alguém para controlar o preço. O general Silvio Luna foi para lá, seguiu a mesma política de preço. Aí agora o general sai de lá, não, agora vão botar para controlar o preço. Quer dizer, eu acho que não vai acontecer isso, na minha opinião, porque o governo sabe que no final do dia não dá para controlar preço. Não vai na direção das coisas que o governo Bolsonaro acredita, na minha opinião, né? Se o governo Bolsonaro começar a controlar preço, vira governo Lula, vira governo Dilma, né? Então, acho que não é isso. Sarney. Então, vira governo Sarney. Então, acho assim, que a comunicação errada faz com que as pessoas e a mídia, não, o Bolsonaro quer controlar preço. Ora, ele no caso, né? A União acionista controlador da Petrobras. Se ele quisesse controlar preço, ele já tinha controlado, pô, tá certo? Agora, eu acho que hoje não dá, até porque o próprio, outra vez, o Estatuto Social da Petrobras também blinda um pouco a empresa em relação a isso. Está lá escrito de que se você fizer políticas de preço que dê prejuízo à Petrobras, o governo tem que repor esse dinheiro de alguma forma. Por isso que eu acho que o correto que não impacta tanto a sociedade com o preço alto de combustível, cria um fundo. O dinheiro vem da onde? Faz um MP de crédito extraordinário. Não foi feito isso lá nos R$600 da pandemia? Aí, olha só, o setor de óleo e gás, ano passado, botou lá nos cofres do Tesouro mais de 200 bilhões de reais. E nos próximos anos colocará mais ainda. O setor de óleo e gás vai ser, talvez, na minha opinião, talvez não, com certeza, o setor que mais vai gerar receita para a União nos próximos anos. Por quê? Estou falando de um país hoje que produz algo como 3 milhões de barris dia e que em 2031 vai estar produzindo 6 milhões de barris dia. Então, você tem dinheiro de royalties, você tem dinheiro de participação especial, e você vai ter um dinheiro que muita pouca gente fala, que é o tal do petróleo, que é a PPSA, que é aquela empresa estatal, essa sim 100% estatal, representa a União nos contratos de partilha, e que ela vai comercializar esse óleo que ela está recebendo, ela já está recebendo, e cada vez vai receber mais. Você tem uma ideia, a média nos contratos, nos leilões de partilha, a PPSA tem ficado com 50% na média do excedente de óleo. Então vai ser muito dinheiro, vai ser um dinheiro que eu acho que se o governo tiver criatividade, tiver juízo, os próximos governos que virão pela frente, vai poder, Zé, promover uma verdadeira revolução nas contas públicas e fiscais brasileiras, na minha opinião. Então é isso que a gente tem que entender. O Brasil hoje, pessoal, assim, o Brasil é meio esquizofrênico, né, Denise? A gente fala assim, poxa, o preço do petróleo podia cair para $50. Pessoal, o Brasil hoje é exportador de petróleo. Se o petróleo for para $200, é melhor para a gente. Agora, mas a gasolina vai ficar mais cara? Aí é outra história. Aí temos que ter política pública para não deixar ficar mais cara. Agora, hoje, em tese, abre aspas, nós somos OPEP. A gente hoje não é mais importador como era no primeiro choque do petróleo, como era no segundo choque do petróleo, tá certo? Não é que eu queira estar dizendo que vamos para a OPEP, não, Deus me livre, não tem que ir para a OPEP, não. Só estou fazendo uma caricatura. O grande problema hoje do Brasil, na minha opinião, em termos de óleo e gás, é o gás. Porque a gente também é grande produtor de gás e importa 50%.
vocês terem uma ideia, mês passado, quer dizer, no balanço comercial Brasil-Estados Unidos, o que a gente pagou de gás foi 264% a mais do que no mês anterior. Estou falando pagamento em dólar. Por quê? Por causa dessa crise que está acontecendo do gás, né? O preço do gás aumentou mais que o preço do barril do petróleo. A gente importava gás dos Estados Unidos a 5, 8 dólares o milhão de BTU, está pagando hoje 25 a 30. E pagou muito nos últimos meses, porque crise hídrica, você teve que ligar muita térmica. Né? Agora, esse ano deve dar uma melhorada, porque não devemos ligar praticamente térmica esse ano, porque choveu muito, né? O que não significa que afastou acionamento a apagão. Basta São Pedro parar de mandar chuva, o problema volta imediatamente. Então, é essa situação que eu vejo aí no setor de óleo e gás. Agora, Adriano, essa questão do regime de partilha versus concessão, como é que você vê isso? Olha, eu acho, Zé, que eu nunca fui a favor do regime da partilha, né? Eu acho que o regime da partilha foi uma invencionice outra vez do governo do PT e foi um dano muito grande para a economia brasileira. A gente ficou 5 anos sem fazer leilão, discutindo o projeto de partilha. Né? 5 anos, num período onde o petróleo não era tão atacado pelos ambientalistas, que o preço do barril estava $100. Eu sempre falo que esses 5 anos sem fazer leilão, que o governo do PT fez, talvez seja um dos maiores crimes contra a geração futura de brasileiro, porque você perdeu a arrecadação de royalties, você perdeu a geração de emprego. Então, assim, agora, quer dizer, foi a partilha, você teve sucesso aí nos leilões de partilha do governo Temer para cá, né? Mas eu acho que se eu fosse dar uma opinião, eu deixaria o Brasil hoje só com o regime de concessão, que é um regime, eu acho, muito mais inteligente para um país como o nosso, que você tem uma receita vinda de questão de imposto, de royalties, IPE, ao invés dessa história, você ter criado uma outra estatal que, no fundo, é uma trading de petróleo, né? Ela existe para representar o Brasil lá nos contratos de partilha e comercializar, quer dizer, esse petróleo e esse gás. Né? Então, acho que os campos grandes também aqui da bacia de Campos e Santos, eu acho que eles já foram leiloados. Agora, o Brasil tem outra área que pode crescer muito aí, pode ter outros campos gigantes como os atuais, que é a margem equatorial. Mas a margem equatorial tem um problema sério para fazer leilão, que é a questão ambiental. Não sei se a gente consegue superar essa barreira ambiental da margem oriental. Porque essa área aqui de bacia de Campos de Santos, ela vai começar a produzir muito petróleo daqui para frente, mas eu digo que novas grandes descobertas eu não consigo visualizar. Agora, por que é tão difícil voltar ao regime de concessão? Eu acho que é questão política. Né? É puramente política. É puramente política. Você aprovou. Lembra o seguinte, esse regime de partilha era pior ainda, porque quando ele foi aprovado lá no governo PT, você falava que a Petrobras tinha que ter, no mínimo, 30% de todos os campos e ela era operadora única. Você lembra que o senador José Serra fez uma lei que mudou isso, né? Acabou com o negócio dos 30% da Petrobras, né? Isso é que possibilitou o modelo da partilha ter tido sucesso nos leilões do governo Temer e do governo Bolsonaro. Senão você não tinha. O primeiro leilão de partilha, que foi o campo de Libra, só apareceu um consórcio. E Libra tinha uma reserva lá de 12 bilhões de barris. E mesmo assim, a Petrobras teve que ficar com 40% do campo de Libra, não pôde nem ficar com o mínimo, senão ia dar vazio o leilão, em função do engessamento que o PT fez no contrato de partilha. Então, o Serra conseguiu aprovar no Senado, que foi aprovado na Câmara, essa mudança na partilha. E agora, outra vez, quer dizer, você tem lá no Congresso gente que acha que a partilha defende mais os interesses nacionais. Né? Esse negócio, rapaz, o Brasil tem uma coisa assim que é Nelson Rodriguiana, uma coisa parecida com essa história aí, que é o maior slogan da história brasileira, é o petróleo é nosso, né, cara? Não existe slogan melhor que esse. Eu não conheço. E aí isso está no imaginário todo brasileiro, né? Eu sempre penso, petróleo é nosso, eu quero vender a minha parte. Não consigo, né? Entendeu? Então, assim, mas isso acaba, rapaz, dentro do Congresso Nacional, né, tendo uma repercussão muito grande, e aí você tem muita dificuldade, né, de aprovar qualquer coisa que seja em relação aí ao petróleo. Né? Eu acho que no momento, essa discussão agora de preço, de privatização que a Petrobras está tentando fazer, né, eu acho que a gente está criando uma outra situação para tentar desmontar, né, toda essa
essa ideologia, né, que vem aí desde a década de 50 em relação à Petrobras, que, vamos combinar, é a estatal mais querida do Brasil, sempre foi, né? É a mais E importante. você acha... No começo aqui da nossa conversa, você e o Zé comentando, você falou sobre privatização da Petrobras. Foi no meio de um outro contexto, a gente estava falando mais de Eletrobras, mas você acha que é viável politicamente? Você acha que um dia sai ou é uma coisa que vai ficar sempre no imaginário e que não tem chance de acontecer? Não, eu acho que é viável, Denise. Veja bem, do governo Temer para cá, se avançou muito, né? Porque como a Petrobras, no início do governo Temer, era uma empresa que devia 100 bilhões de dólares, quer dizer, você teve que mudar um pouco a gestão, né? Você deixou a Petrobras com uma autonomia e a Petrobras fez um grande plano de desinvestimento, que está ocorrendo aí, né? Ela vendeu muito campo onshore, está vendendo alguns offshore em água rasa, ela vendeu a BR Distribuidora, ela vendeu os dutos de gás, né, no Brasil, e ela agora está tentando vender refinaria. Então, se você olhar esse pacote, você está vendo que a Petrobras hoje tem um modelo dela ficar mais focada em explorar e produzir petróleo e gás, em particular no pré-sal, que realmente o pré-sal é a maior fronteira hoje de petróleo do mundo, né? É um lugar, uma região que você produz muito óleo de boa qualidade, né? Óleo, entre aspas, ambientalmente correto, com baixo teor de enxofre, e o custo cada dia que vai passa. Vocês terem uma ideia, hoje, o lifting cost de extrair um barril de petróleo no Brasil está na casa aí dos $5,40, $5,50 ou $5,60. E para extrair o pré-sal é $3,40, né? O lifting cost, $3,40 o barril. Então a Petrobras está se dedicando a isso, ela está querendo, quer dizer, no fundo ela está tentando ficar uma empresa mais focada em EIP. Agora, eu acho assim, Denise, Zé, não faz sentido, né, um governo, né, ser controlador de uma empresa de petróleo num momento de transição energética, né? Acho que não tem sentido nenhum, né? Era a mesma coisa antes de vender a BR, o governo ser dono de posto de gasolina, né? Não vai ser dono de botequim, de restaurante, não tem diferença nenhuma. É varejo igualzinho. Então, se você tem uma empresa hoje de petróleo, que o governo é controlador, no momento de transição energética, e vamos lá, a guerra da Ucrânia pode até ter desacelerado o ritmo de transição energética, porém, a transição continua, né? Ela vai acontecer, vai parar 2050 de consumir petróleo, 2060, mas a tendência é que o petróleo, quer dizer, ele cada vez vai valer menos, né? Como energia, né? Como fonte primária de energia. Então, se você, cada dia que passa, que você não vende, não privatiza a Petrobras, você também está fazendo, quer dizer, você está penalizando a geração futura de brasileiro. Você vai deixar para a geração futura de brasileiro uma empresa que não vai valer nada, né? Ainda mais se você tiver um governo, como foi o PT anteriormente, que não fez leilão, deixou lá o petróleo embaixo da terra. Guardou, né? O petróleo debaixo do mar, né? Debaixo do mar. Então a gente tem o quê também? Que acelerar esses leilões. Porque eu brinco também assim, se você não fizer muito leilão nesse momento, você não vai conseguir fazer na frente, que o petróleo vai valer menos. E aí aquela profecia lá dos sindicalistas da Petrobras vai se realizar, o petróleo vai ser nosso mesmo, não vai ser de mais ninguém, só nosso e acabou. E é isso que eu acho que está errado. Então, eu acho que hoje a Petrobras vale muito mais do que valia lá no governo Dilma, porque a empresa está saneada, a dívida hoje é uma dívida semelhante às grandes petroleiras. Então, vamos vender essa empresa quanto ela vale dinheiro, vamos pegar esse dinheiro e vamos botar em política social, vamos usar esse dinheiro para aumentar a infraestrutura brasileira, que é muito ruim, tem certas infraestruturas que precisam do governo sair na frente. Então, acho que não faz sentido. Então, eu acho que essa coisa da transição é um fator a mais, né, Denise, que me leva a crer que a gente tem chance, sim, de privatizar a Petrobras. Agora, qual é o modelo da privatização? Isso é uma outra discussão. É um modelo semelhante à Eletrobras, que era uma corporation? Não sei, petróleo é um pouco diferente. É você fazer agora o que os Estados Unidos fez na década de 30. Lembra que os Estados Unidos tinham uma Petrobras, que era Standard Oil. Isso quer dizer que ela era privada. O que ela fez? Fatiou em 7 ou em 6 empresas. É esse modelo que a gente pode fazer na Petrobras? Também não sei. Tem que discutir lá no Congresso Nacional o modelo. Mas eu acho que cada vez mais está mais maduro, né? E se a gente conseguir privatizar a Eletrobras, eu acho que a ideia da próxima ser a Petrobras me parece que está cada vez mais amadurecendo e eu acho que eu vou ver isso ainda acontecer.
Eu também acho que vou. Também estou otimista. Estou tão otimista quanto você. Ô, Adriano, muito obrigado aí pela conversa. Excelente conversa, muito bom. Já tomamos muito do seu tempo aqui, mas muito boa a conversa. Realmente, muito obrigado. Foi um prazer enorme ter você aqui conosco. Bom, eu que agradeço vocês. Aí foi um prazer. É sempre um prazer conversar com a Denise. E foi um prazer te rever, né? Pelo menos aqui na live, né? Tá bom, Zé? Um abraço grande. Precisamos nos voltar a rever pessoalmente, né? A última vez, se eu me recordo bem, foi numa daquelas passeatas. Pois é, acho que foi, mas já faz tempo isso, né? Exatamente. Bom, então, obrigado aí. Eu não vou nem perguntar qual passeata para não criar polêmica aqui agora. Não pergunte. Adriano, brigadão, viu? Muito obrigado por você ter vindo conversar aqui com a gente. É sempre um prazer. Eu agradeço a vocês mais uma vez e quando precisar aí de algum papo como esse, estou à disposição. Que joia. Obrigada. A você de casa também, muitíssimo obrigada pela sua companhia. Compartilhe com seus amigos que querem entender um pouquinho mais sobre privatização da Eletrobras e privatização da Petrobras também, que a gente falou agora no finalzinho. Se inscreva no canal e clique no sininho aqui no canal da Genial Investimentos. Sempre muita informação para você, investidor. Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau.